Bom dia! E aí, tudo bem? Vamos voltar à nossa programação normal de eu caminhar com o cachorro enquanto eu falo aqui com vocês. Então, no vídeo de hoje, vamos falar aí sobre como foi minha evolução dentro do restaurante, da cozinha, e os pontos que eu acho interessante, né? A pessoa que quer trabalhar para ela prestar atenção e também, né, crescer e evoluir dentro de uma cozinha profissional. Bom, só recapitulando né, a minha trajetória. Nunca trabalhei com cozinha no Brasil. Cheguei aqui, fui para a faculdade de gastronomia e iniciando assim nos primeiros 2 meses de faculdade foi quando eu consegui o meu trabalho, sem experiência nenhuma. E aí no vídeo passado eu falo, né, como que é o processo, né, de você aprender, né, todas as estações que a gente chama, né, das áreas, dos setores dentro de uma cozinha. Lembrando que o meu restaurante, onde eu trabalho, o restaurante ele é pequeno, né, então obviamente num restaurante maior, esse processo, né, de você fazer saladas, sobremesas e a parte quente pode demorar mais. O nosso cardápio não é muito extenso, então você vai passando aí relativamente assim rápido, né? Você vai pegando todos os setores. Bom, e como que foi a minha evolução? Foi engraçado porque, como eu falei, né, minha primeira chefe, né, ela era sous-chefe do restaurante. Sous-chefe é o cargo abaixo do executive chef ou do chefe total do restaurante. Mas é a pessoa, é a supervisora, é a pessoa que está no comando daquela unidade. Depois que ela percebeu aí que eu já conseguia fazer e ter controle da situação, primeiro eu comecei a pegar os shifts para fechar a cozinha. Então eu não ficava o dia todo, eu não tinha shifts de 8 horas, que era mais ou menos, né, o restaurante ficava aí aberto por umas 9 horas mais ou menos. A cozinha, né, o funcionamento do restaurante um pouco menos que isso. Eu não pegava o dia inteiro, lembrando que quando eu estava estudando como aluno internacional você só pode trabalhar 20 horas semanais. Eu trabalhava mais ou menos aí 2 vezes na semana, às vezes 3, dependendo muito de como que estava a minha carga carga horária na faculdade. Então eu só colocava para eles, olha, eu tenho disponibilidade de tais dias, tais horários. Então, mas eu acabei trabalhando mesmo, tipo, às sextas e os sábados. Então, não só pegar ali a função na hora mesmo do serviço dali da cozinha, ela começou a colocar eu para fechar o restaurante, né, a cozinha e tudo mais. E aí você vai dominando essa parte. O que é o fechamento? O fechamento é você limpar, o principal, né, fazer a limpeza, deixar a cozinha zeradinha pro dia seguinte e você reestocar a linha, né? Então lá no restaurante nós temos 2 cozinhas, uma cozinha embaixo que é a cozinha de preparação e a cozinha mesmo onde a comida sai, onde a comida sai para o restaurante. Então, quando você fecha, você tem que trazer as coisas que foram preparadas durante o dia ou que estão na geladeira, né, maior, que a gente chama de walk-in, trazer e botar na linha para que a pessoa que comece o dia seguinte, ela esteja com todos os ingredientes ali. É importante você ver se tem alguma coisa que está acabando e você notificar. Ou seja, se você vai começar o dia com 2 porções de salmão, você tem que notificar, obviamente, porque a pessoa que vai começar, provavelmente, ela vai esgotar, né? Nas primeiras vendas ela esgota aquele item e aí você tem que notificar. Então a gente tem um quadro, a gente escreve e quando um item termina, a gente chama de 86. É o código para dizer que não tem mais esse item na cozinha. Depois de vários shifts como closer, eu acabei... aí a chefe começou a me
colocar como opener. E eu abri o restaurante, né? Ela me deu a chave do restaurante e eu começava o processo de abrir a cozinha. E abrir a cozinha obviamente, você deixar a cozinha preparada para o dia de trabalho. Ou seja, se a pessoa que fechou percebeu que alguma coisa está acabando, algum molho e tal, você começa fazendo os molhos. Eu assava, né, os cookies, os muffins, para, né, começar o dia. Normalmente a cozinha ela abre um pouco antes do horário, né, de funcionamento do restaurante. Então eu abri a cozinha e tipo meia hora depois chegava o pessoal da frente do restaurante, né, o garçom, os baristas, para, né, começar de fato a abrir o restaurante e a gente começar o serviço. E aí o meu shift normalmente terminava depois do rush do almoço. E aí a pessoa que ia ser a close, ela chegava um pouco antes, ajudava nessa parte do lunch, e aí depois eu ia embora e ela terminava o dia. Então você vai pegando partes, né, do movimento de abrir, de fechar, e aí você vai aprendendo, né, o dia total, como que acontece, né, como que rola na cozinha. Isso obviamente porque era um restaurante de um turno, né? A gente fazia aí café da manhã e almoço, mas a gente não funciona à noite. Bom, e aí eu comecei nas horas do serviço, né? Você também, uma das outras funções é a pessoa que canta os pedidos. E eu acho que eu sempre lembro do programa Hell's Kitchen, quando o Gordon Ramsay pega aquele papelzinho e sai falando, que não dá para entender nada, de falar os pedidos, ou você comunicar os pedidos, cantar os pedidos, para que cada pessoa na sua estação saiba o que vai fazer, né? E aí eu acho que foi uma parte que eu comecei a me destacar, e aí eu bato na tecla o quanto o inglês é importante, porque às vezes as pessoas falam assim, se o inglês não é muito bom, você trabalha numa cozinha. Só que sempre que você tiver um inglês bom, você vai acabar tendo a oportunidade de se destacar mais. O que acontece nessa época, quem trabalhava, como eu falei, uma coreana, um japonês, né? E depois veio uma vietnamita trabalhar com a gente. E o inglês deles não era muito bom. Então, para essa função de cantar, tinha duas coisas: o inglês não era bom e os asiáticos, de uma forma geral, eles falam muito baixo ou eles são muito tímidos. E é uma função que você tem que ter uma impostação de voz e você tem que ser claro no que você fala. A pessoa que canta o pedido, não só isso, ela meio que é tipo um maestro, ela organiza. Então ela não só está cantando os pedidos e fazendo alguma função, tipo empratar, ela também está olhando para ver se o ritmo tá bom. Então eu cantava o pedido, e às vezes você cantava 3 pedidos ao mesmo tempo, né? Tipo, um atrás do outro, e eu tinha que olhar para ver se a pessoa estava se organizando direito. Por exemplo, se um frango demora, vamos dizer, 7 minutos para fritar, e eu cantei primeiro um ovo, eu cantei o ovo, cantei o frango, e a pessoa começa a fazer o ovo, mas enquanto o ovo tá ali cozinhando, eu posso falar, tipo, coloca o frango para fazer, ele demora 7 minutos, é o segundo pedido. Então você vai orquestrando, você vai organizando, né, a linha, né, a produção. E foi engraçado um dia que eu trabalhava, né, muito com a sous-chefe, com a equipe, mas a dona do restaurante, a chefe executiva, ela ficava mais na outra unidade. Ela fica, né, coordenando como um todo. Como eu falei, é um restaurante que tem várias localidades. E aí, só que nas férias da sous-chefe ela foi, né, para cobrir, e também foi uma época que a gente estava trocando o cardápio. E aí ela foi trabalhar um shift. A dona, sinceramente, ela já falou isso comigo, ela não é o tipo de pessoa que gosta de trabalhar na linha. Ela é mais na parte de criação, de você fazer o novo cardápio, ou a estética do prato e tal.
E aí, mas quando ela obviamente chegou, eu dei espaço para ela comandar o show, né? Orquestrar o show. E só que ela não estava conseguindo se comunicar bem com a equipe. Eu já estava acabando o meu shift e ela chegou uma hora e falou assim: Renata, volta para a linha, volta a cantar os pedidos, porque estava começando já a atrasar. E então assim, eu vi que isso era uma coisa que eu consigo fazer, e eu acho que isso, e a linha quente é onde eu acho que é o momento de mais tensão, né, dentro ali da cozinha, da nossa realidade, e graças a Deus eu consigo desempenhar bem esses papéis. Em um trabalho da faculdade, para uma matéria sobre liderança, numa apresentação de trabalho, o professor, ele colocou que ele percebeu que eu tenho um bom tom de voz para liderar uma cozinha, ou seja, da forma que você imposta a sua voz, né, as pessoas conseguem seguir os seus comandos. Então ele com certeza via que eu conseguiria liderar uma equipe pela forma que você fala, e não é mandar. E muito diferente do que se pensa hoje em dia, o jeito, né, não é um jeito, a hierarquia é muito importante dentro da cozinha, mas você saber liderar assim é uma arte, e não é simplesmente mandar e todo mundo tem que obedecer. Você tem que, e principalmente quando o serviço está embolado, você tem que saber motivar bem a sua equipe, porque bate um desespero. Bom, deixei o Kikinho lá aqui em casa e tô indo ali no mercado. Quais são os pontos que eu acho interessantes para quem está pensando em trabalhar em cozinha, desenvolver, né? Claro que você tem aí a parte técnica que eu digo, né, de você saber fazer as preparações, mas isso meio que acaba, eu acho, acontecendo naturalmente pela repetição. Então você está em cada estação desenvolvendo aquele papel, e de tanto você, né, repetir aquele processo, acaba internalizando isso. Mas se você quer crescer dentro da cozinha, eu acho que você estudar bastante sobre liderança, como eu falei, hoje dentro da linha, né, não é uma questão, apesar da hierarquia ser muito importante, eu acredito muito nisso, mas você saber motivar e liderar, porque é muito estressante, não vou mentir, muita pressão, e você tem que saber motivar as pessoas para que elas deem o seu melhor. Então, ler muito sobre, né, técnicas de liderança. Aqui a realidade no Canadá, né, principalmente aqui em Toronto, que é multicultural, você aprender sobre outras culturas, de relacionar com pessoas de outras culturas, eu acho fundamental, porque eu escuto muitas pessoas falando, não é o caso lá no restaurante, de que a cultura A, B e C é muito difícil de lidar e tal. Então eu acho legal você expandir aí para você conseguir fazer um trabalho. É um trabalho em equipe e você não consegue fazer tudo sozinho. Então, o quanto mais de apoio você tiver dos outros integrantes, melhor o dia de trabalho vai ser. Um outro ponto que eu acho interessante, que é uma coisa que eu tenho que desenvolver melhor, lá no restaurante o que eu faço, né, já se tornou algo, vamos dizer, repetitivo. Mas na cozinha, ao trabalhar com comida de uma forma geral, é legal você estar sempre expandindo, vendo novas formas de você fazer, às vezes, um mesmo prato, ou conhecendo pratos diferentes, culinárias diferentes, porque isso te expande o seu conhecimento, e às vezes você até tem umas saídas e sacadas, porque você conhece outras técnicas, né? Então não ficar só naquilo. É uma coisa que eu tenho que trabalhar. E aqui no Canadá, como eu falei, por ser muito multicultural, eu tenho oportunidade, né, de experimentar comidas novas,
ingredientes diferentes, e eu acho isso legal, assim, você expandir, né, o seu paladar. Então eu acho que é uma característica legal para quem quer trabalhar com cozinha. Mas é isso, mais uma vez, sem querer estender muito, mas já devo ter estendido. Chegando aqui no mercado, um dia de sol bonito, aproveitar esse domingo. Hoje eu tô aí voltando às raízes, né, da nossa comida. Então de café da manhã eu tive um açaí. Tô fazendo um pãozinho de sal, né, o pão francês, e um bolinho de coco. Então eu tô indo aqui no mercado comprar leite de coco. E pra me seguir, segue lá no Instagram também, que eu fico postando coisas lá, beleza? E qualquer dúvida, deixe o comentário e aquela regra, aquela etiqueta do YouTube de se inscrever no canal e dar o seu like, beleza? Até o próximo vídeo, tchau!